E aí, tudo certo? Tem um excepcional momento de estudo aqui com a gente na nossa arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Por quê? E como, e por que e como nós podemos fazer e os arquitetos fazem? Por que e como eles conseguem fazer? Atingir grandes objetivos. Por que e como? E por que e como nós também vamos atingir esses grandes objetivos nas nossas obras, nos nossos projetos? Cara, sabe quando eu falo que a arquitetura, os projetos, né, a construção civil está mudando, né, em um ritmo acelerado? Lógico, lógico, né? Se a gente pegar esse projeto, não é um projeto aqui, tal, né? Mas isso já está vindo com muita força no mercado brasileiro. Observa que é muito difícil você ver obras acontecendo no sistema convencional, né? Já está mudando, isso está mudando. Infelizmente ainda está levando ali para obra de alto padrão, que eu acho que deveria, né, e consegue ali sim colocar, né, no padrão mais popular. E a gente sempre fala aqui, né, o padrão popular ainda está devendo e muito, né, no seu aí é no conceito arquitetônico, aqui eu entro no conceito arquitetônico e também, né, no partido arquitetônico, que a gente consegue melhorar sim, tá aí muito. Esse estudo de hoje, cara, deixa claro o quanto está mudando, quantos arquitetos estão se preocupando com os novos tipos de sistema construtivos, né? Principalmente com os ar poluentes ali, né? Com a poluição que ele causa, né? Uma construção civil convencional, quanto ela causa em poluição. E aí, cara, esse edifício é um baita de um exemplar, né? Ele tá quase autossustentável. Isso é muito legal, né? Tanto na energia solar, a gente até vê algumas placas ali, quanto na concepção, que aí nasce ali na prancheta, no rascunho do arquiteto, assim dizendo, né? Numa coisa mais simples de se falar, quanto ali no processo construtivo, né? A evolução desse processo construtivo. Mas tudo nasce ali no pensamento do arquiteto, né? No conjunto ali das informações que ele recebeu, por isso que a gente sempre fala, né? Que o arquiteto não é só aquela parte de desenho ou uma parte é, é, técnica, né? Ele tem que sim ter todo um pensamento, né? Rodear esse pensamento dele, construir esse pensamento dele desde o anseio do cliente até o ato, né, de construção, assim dizer, né, né, passa ali pela concepção e tal, no ato da construção, né, no final dessa entrega, dessa obra entregue, assim dizendo, né? E essa edificação, cara, e essa edificação fala muito sobre isso. Dá uma lida no texto dela depois, cara, muito legal, né? A atitude aqui da arquitetura para fazer isso, mas basicamente é o seguinte: a única parte que essa edificação tem de concreto, né, de uma obra mais bruta, assim dizendo, né, é a fundação, né, que está em contato com o solo, mas do restante, ela é toda industrial praticamente, né, corte, né, das peças que são de madeira, né, uma estrutura toda em madeira e estrutura metálica que a gente vê bem, ó. Isso aqui são os panos de laje, né, que aí vem todas essas vigas, né, em madeira laminada e depois o painel de laje, né, de laje, né, na verdade é o painel ali é, é, que forma essa laje, né, de madeira também, e as composições de um esqueleto principal em metal. E praticamente, quando a gente, vamos assim dizer, a gente tem o solo aqui, né, tem as fundações, saiu das fundações para cima dessa edificação, o resto é uma obra praticamente que a gente chama de obra seca, né, uma obra toda produzida em uma indústria que veio para o canteiro para ser montada. E aí você começa, o que acontece? Nós, como arquitetos, projetistas, precisamos pensar é, como que é feita essa produção, né? Onde é feita essa produção, como, né, vai se trazer isso para a obra, como a gente consegue projetar de uma forma que evite desperdícios, né? E que tipo de desperdício? Se a gente tem painéis, por exemplo, montados e peças, né, montadas,
numa fábrica, a gente consegue melhorar, por exemplo, uma peça que, por exemplo, tem 6 metros de comprimento. Pô, eu consigo cortar ela e a sobra dessa peça utilizar em outro local, por exemplo, né? Utilizar, né, na própria estrutura, onde que ela vai servir, como que eu projeto isso, né? O meu projeto de arquitetura vai caminhar pensando nessa também produção industrial. Pensando nessa produção industrial, como que eu caminho? Olha só, vamos fazer um comparativo aqui. Quando a gente observa essas vigas aqui, né, aparente de uma madeira laminada, tratada, né? Cara, a gente quer que isso fique aparente, né, no edifício. Olha se a gente faz ela, por exemplo, essas vigas em concreto, por exemplo, ou uma forma, assim dizendo, que não é tão ali tratada, que ao tirar, né, ao desformar isso no concreto, ela fique ainda a receber, assim dizendo, um revestimento. Cara, olha as etapas que a gente tem ainda para enfrentar, assim dizendo, né, para se executar na obra, quanto a essa que já está praticamente pronta, né? Já foi produzida, já está tratada, já está com um acabamento e é só a montagem e posicionamento. Olha que diferença, né? Essa estrutura, por exemplo, se a gente observar, né, vamos ver se a gente olha aqui, né, essa foto que eu queria chegar. Cara, ela já está praticamente pronta a estrutura metálica. Ela já veio toda fabricada. É um processo apenas de montagem da edificação. Muda todo esse cenário, né? O trabalho, olha só, o trabalho de quem está na obra, né, do operário da obra, totalmente muda, gente. Né? É nesse pensamento que a gente tem que ir, ó. O operário que está na obra é mais bem valorizado, né? Então muda a situação dele de trabalho, né? Ele está trabalhando como a gente diz aqui, que é uma indústria realmente, o fato de ser industrial, né? Com encaixes, olha, você observa que tem guindastes, né? Tem, eu marquei aqui, né, o outro, mas não é o guindaste, mas tem guindaste, né? Enfim, tem outros equipamentos, né? Ele trabalha de uma maneira mais limpa, cara, eleva o padrão da construção civil, né, a um outro patamar, né? Só de pular grandes processos que a gente está fazendo aqui, né, que nesse sentido, né, de rebocar a viga e dar revestimento, depois pintura, barará, putz, olha quanto processo, né? Se a gente faz uma viga de concreto, que ela precisa receber pintura, que ela precisa receber, na verdade, às vezes, o requadro dela, né? O requadro, que é o reboco, o embolso ali, né? O embolso, o reboco, né? E depois o emassamento, depois a pintura, depois talvez até um outro revestimento, cara, né? Para deixar uma estética, ou até o forro. Cara, quantos processos a gente tem que executar para deixar ela num estado onde a gente quer deixar ela aparente, né, visível. Cara, né, é outro nível de construção civil, né? Uma outra um outro momento da construção civil que a gente vai futuramente ali viver sim, né? Tá entrando muitas coisas. Por exemplo, ó, tem um sistema que é bem, né? é, é, o que a gente observa que o cliente reclama bastante, né? Vamos lá, vamos pontuar e depois eu explico o outro sistema. Por exemplo, ele entrar dentro da casa dele e bater ali, né, na parede e dizer, ah, essa parede aqui vai cair. Não, você fez uma parede de madeira, né? Tá fora da cogitação, né, dele sentir isso. Na Europa isso é muito bem difundido, né, etc e tal. Aqui é o inverso, ele quer bater na parede e, né, sentir ali o concreto, né, o peso do concreto, assim dizendo, né? Tem um sistema construtivo, por exemplo, que chama ICF, né? Nós aqui conseguimos executar uma casa toda em ICF, né? A primeira casa no Grande ABC toda em ICF. O que é o ICF? São formas de isopor que a gente injeta concreto dentro delas. Então, praticamente, ela vira, né, uma parede de concreto com os revestimentos ali de isopor para que tenha mais térmica, né, e mais acústica. Excelente o sistema, né? Olha quantos etapas a gente pula com esse processo.
né? Se a gente fosse fazer no convencional, né? No processo ICF, por exemplo, poxa, a gente tá fazendo, montando, a montagem é muito rápida, porque é muito leve o produto. Para você ver essa residência aí, um pavimento, a gente montou esse pavimento, né? De cerca de mais ou menos, ele tinha acho que 120 metros quadrados, mais ou menos 125 metros quadrados, uma coisa assim. Um pavimento térreo com as paredes de divisa, as paredes laterais, né? Em uma semana, em 7 dias, e concretamos isso no sábado. Por quê? Porque o sistema é muito leve de se concretar, né? De concretar, de se montar, né? De se, por exemplo, cortar esse isopor, né? São formas de isopor, essa forma de moldar ela, cara, é muito rápida. A gente pulou, né, a etapa ali de fazer caixaria, né, se fosse uma construção convencional, fazer caixaria, levantar em bloco, rebocar esse bloco. Por quê? Porque a parede já saiu praticamente pronta e na outra semana a gente já estava montando a laje e concretou a laje. Então, em 15 dias foi montado um pavimento inteiro. Muda o cenário da construção civil, né? E aí a opção, lógico, de acabamento, de se revestir de reboco ou de passar apenas um gesso, que nesse caso foi aplicado um gesso liso. Cara, olha a quantidade de processo que a gente pulou. E, de fato, o cliente queria, né, uma construção assim mais sólida, assim dizendo, né, nesse sentido. Cara, você bate na parede, é concreto puro, né? Concreto puro. Cara, tá vendo como a gente tem opções, né? De outros tipos de sistema construtivos? É isso que a gente tem que observar. O arquiteto precisa, sim, observar muito isso, os anseios do cliente, as possibilidades que a obra possa oferecer, né? E mostrar isso para o cliente para que a gente consiga projetar algo novo, né? Sistemas novos e introduzir e melhorar a cadeia inteira. Não é só, né, o projeto do arquiteto melhorar, não, foi feito com um sistema construtivo lindão lá, não, né, um top de linha, o mais tecnológico, não, não é isso. Se o sistema construtivo não melhora toda a cadeia, né, desde o projeto até a execução, de nada vale, né, o português de nada vale, precisa melhorar a vida de todos, assim dizendo, né. E aí a gente vê bem, olha que interessante aqui, ó, as fundações, né? Trecho de fundação, e depois daqui para cima estrutura metálica, madeira e vai embora, né? Nesse sentido, né? É uma obra praticamente seca. Aqui, depois você dá uma lida lá, ele faz uma espécie de um aquecimento, de tubulações de esgoto, etc e tal. Então ele preparou como se fosse uma galeria, né? Para passar ali o aquecimento. Lá o frio olha que interessante, lá o frio é tão constante que eles fazem em casa de madeira. Por quê? Porque a madeira é muito melhor para, né, esse tipo de construção, né, esse tipo de temperatura. É ótima para absorver, né, o calor e reter esse calor, ou seja, você aquece a residência dentro, né? Isso aqui não é uma residência, né? É um prédio, né? Com alguns apartamentos, mas ele é bom para aquecer, né? Ou seja, retém isso lá dentro, e aqui é muito comum eles ter aquecedores solar não, aquecedores, né? E aí ele retém muito esse calor lá dentro, né? Retém bem esse calor. E aí, também quando vem o calor do sol, ele consegue absorver e reter e depois expelir com menos, assim dizendo, com menos velocidade, né, do que a construção convencional. Por isso que lá é muito feito madeira. Lógico, né? Madeira, metal, outro tipo de sistema. Steel frame e o old frame é muito difundido lá. Claro, né? Tem ali que eles vieram de um processo industrial, de pós-guerra, industrializado, que precisavam resolver alguns problemas, né, de habitação, e ali acabou sendo o principal deles, né, o carro-chefe deles ali, industrializar a construção. Por que não aqui, né? Por que não aplicar isso, né, na nossa construção civil que, né, precisa tanto ali, né, principalmente nas de baixa renda, né? Certo? Cara, dá uma lida aqui depois no texto, é muito legal, muito importante, para que a gente
vá ali estudando. Esse foi um estudo muito bacana que eu gostei muito de fazer, porque muda, né, a nossa cara na construção civil e está mudando muito a construção civil. Beleza? Passamos um pouquinho ali dos 10 minutos, certo? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e vamos difundir isso na arquitetura, certo? Vamos difundir isso, o estudo da arquitetura, beleza? Um grande abraço.